Antes de começar, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos, um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma grande motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. O mundo lá fora da janela dela era uma sinfonia de vida. Cada nota um lembrete vibrante e provocador de uma melodia que ela não conseguia mais ouvir. Evelyn pressionou a testa contra o vidro frio, sua respiração embaçando um pequeno círculo na dor. Lá embaixo, no pátio ensolarado, vendedores anunciavam suas mercadorias. O riso das crianças ecoava nas pedras e bandos de jovens guerreiros, suas formas fluidas com a promessa da mudança, moviam-se com uma liberdade que fazia seu peito doer. Este era o reino de Melívia, vivo e pulsante com uma energia que vibrava através da própria pedra da mansão. No entanto, tudo parava abruptamente no limiar de seu quarto. Uma vez, esta casa ecoou com a mesma música. Uma vez, a risada profunda e retumbante de seu pai teria preenchido esses salões. Um som tão quente e sólido que poderia afastar as sombras mais profundas dos longos e uivantes invernos. Depois que a luz gentil de sua mãe se desvaneceu, essa risada também se foi por um tempo. Então veio Elizabeth com seus sorrisos polidos e mãos frias e capazes. Ela não substituiu sua mãe. Ninguém poderia. Mas ela restaurou um ritmo às suas vidas. E quando Gwen nasceu, um embrulho de alegria chorão e com cara de rosa, a última peça fraturada de sua família, aparentemente se encaixou. 2 irmãs, uma com cabelos de ouro de verão e a outra com ondas de castanho profundo de outono, tornaram-se inseparáveis. Princesas de seu próprio pequeno e feliz domínio, protegidas pela regra gentil e inabalável de seu pai. O dia em que ele morreu foi o dia em que a música parou. O silêncio que caiu não foi de luto, mas de algo muito mais insidioso. Começou sutilmente, um toque persistente em seu ombro, uma voz carregada de preocupação simpática. "Você parece pálida, minha querida", Elizabeth murmurava, afastando-a de nobres visitantes. O luto enfraqueceu sua forma. É melhor descansar. E assim, Evelyn descansou. Ela tomou o chá amargo que Elizabeth lhe trazia, cada xícara uma dose de fadiga crescente. A garota vibrante que podia correr com as melhores delas ficou pálida, suas mãos desenvolvendo um tremor leve e constante. Os passeios cessaram. Os convites foram educadamente recusados. "Ela não está bem", Elizabeth dizia aos curiosos, sua voz uma mistura magistral de tristeza e dever maternal. E enquanto tudo isso acontecia, o acônito, um fantasma de um cheiro escondido sob mel e limão, fazia seu trabalho silencioso e cruel. Era um veneno calculado, o suficiente para drenar a força de seus membros, para obscurecer a nitidez de sua mente, mas nunca o suficiente para matar. Apenas o suficiente para se esconder. Seu mundo encolheu para as 4 paredes de seu quarto. À vista de sua janela, um retrato cruel de uma vida que ela era forçada a observar, mas nunca tocar. Sua única consolação era encontrada nas lombadas rachadas de livros antigos e na lealdade feroz sussurrada das criadas da casa. Mulheres que se lembravam de sua mãe e serviam seu pai. Elas eram seu exército silencioso. Naqueles raros e preciosos tardes em que Elizabeth e Gwen eram levadas pelas exigências da sociedade nobre. Elas faziam sua mágica. Um portão dos fundos ficava destrancado. Um olho vigilante se desviava. E por algumas horas roubadas, Evelyn escapava. O ar fora das muralhas da mansão era diferente. Cheirava a pão assado e fogo de forja, a terra e suor honesto. Os fazendeiros no mercado se curvavam, não por obrigação a um título, mas por respeito genuíno pela garota que eles lembravam. O ferreiro, uma montanha de homem com uma voz como pedra moída,
parava seu martelar para oferecer a ela um pequeno e quente objeto recém-forjado. Aqui, entre o povo comum, cujas vidas eram construídas sobre força e sobrevivência, ela encontrava um calor, uma autenticidade que os frios e polidos salões de sua casa nunca haviam oferecido. Alimentava uma parte oculta de sua alma, mesmo que seu corpo, ainda vibrando com o veneno residual, a avisasse que ela nunca poderia ficar muito tempo. Esta vida secreta era sua rebelião, uma vela bruxuleante na escuridão avassaladora que Elizabeth havia criado para ela. Era a única coisa que provava que ela ainda estava viva. O retorno à sua gaiola dourada era sempre uma dor física, um lento escoamento de cor do mundo. No momento em que ela deslizava de volta pelo portão dos fundos da mansão, o peso de seu isolamento se instalava em seus ombros mais uma vez, mais pesado do que antes. O cheiro persistente de pedra aquecida pelo sol e ervas frescas em sua pele parecia um segredo contrabandeado, um pedaço tangível do mundo que ela era proibida de ter. Dentro, o silêncio era uma coisa viva, espesso e sufocante. Ela subia as escadas, suas pernas já começando a sentir a fraqueza familiar, um lembrete de que sua vitalidade estava em tempo emprestado. Quando ela chegava ao seu quarto, a garota vibrante que havia rido com o ferreiro havia desaparecido, substituída mais uma vez pela criatura pálida e trêmula confinada em seus aposentos. Era durante essas horas de silêncio forçado que Gwen visitava, uma explosão de energia perfumada e vestidos de seda. Ela flutuava para o quarto de Evelyn, seus olhos brilhando com um reflexo do glamour do mundo exterior. Um mundo do qual Evelyn só tinha permissão para ouvir falar em segunda mão. Você deveria ter visto o filho do Lord Theron, Eve. Gwen começava, sentando-se na beira da cama, sua voz um sussurro conspiratório. Ele tentou recitar poesia, mas estragou completamente a última linha. Todos foram educados demais para rir, mas eu vi Lady Isabelle cobrir o sorriso com seu leque. Evelyn ouvia, apoiada em seus travesseiros, um leve e genuíno sorriso tocando seus lábios. Ela amava sua irmã, amava a alegria despreocupada que ela carregava, mas um abismo estava se alargando entre elas, pavimentado com a ignorância inocente de Gwen. Ela realmente acreditava na história que sua madrasta havia criado, que um luto profundo e persistente era a corrente invisível que mantinha Evelyn presa a este quarto. Você passa muito tempo em salões de baile abafados. Evelyn provocava gentilmente, sua voz mais suave, sem sua antiga energia robusta. Você deveria vir comigo um dia. O verdadeiro reino está lá fora, Gwen. Nos mercados, você pode sentir o calor do pão dos fornos, sentir o calor da forja em sua pele. Eles têm histórias que fariam a poesia do filho do Lord Theron parecer uma cantiga de ninar infantil. O nariz de Gwen se enrugava em um delicado desgosto. E pegar poeira nos meus sapatos? Eve, seja séria. Além disso, mãe diz que não é seguro para nós lá, a gente rude. Sua preocupação estava sempre misturada com essa programação sutil. O veneno de Elizabeth entregue em palavras em vez de acônito. Eu me preocupo com você o suficiente como está. Você precisa descansar, não de mais excitação. E Evelyn ficava em silêncio, as palavras morrendo em sua garganta. Como ela poderia explicar a segurança profunda que sentia entre aquelas pessoas rudes? Como ela poderia descrever a força que fluía para ela de seus sorrisos genuínos? Uma força que momentaneamente combatia a fraqueza rastejante. Ela via o amor nos olhos de Gwen, um amor emaranhado com pena. Ela era duas pessoas, a filha nobre desvanecendo-se aos olhos de sua família e a amada princesa secreta no coração do reino. E a distância entre essas duas garotas crescia a cada dia envenenado que passava.
A frágil peça do mundo recluso de Evelyn se estilhaçou não com um estrondo, mas com um sussurro. Começou como um zumbido baixo e preocupado entre as criadas enquanto elas limpavam o pó. A atenção no porte dos ombros do guarda no portão. Então os sussurros se tornaram palavras, rastejando sob as portas e através das frestas das molduras das janelas, levadas pelo mesmo ar que trazia o cheiro de chuva e flores noturnas desabrochando. Um rei que não podia andar. Um rei cuja mente diziam ser tão fraturada quanto seu corpo. Um rei que nunca havia sido visto em sua forma de lobo, uma verdade silenciosa e vergonhosa que falava mais alto do que qualquer rumor. Alpha King Julius, eles murmuravam. Era um símbolo quebrado colocado no trono pela vontade de ferro de sua formidável mãe, Rainha Ellen. E agora? Agora ele precisava de uma Luna. O anúncio do palácio, entregue em pergaminho oficial rígido, enviou um tremor por todas as casas nobres de Maldívia. Uma vez, o título de Luna era a maior honra que um Sheof poderia aspirar, uma chance de ficar ao lado de poder e glória. Agora, era uma sentença para ser ligada para sempre a um rei ridicularizado em suas próprias ruas, para compartilhar um trono que era visto como pouco mais do que uma gaiola dourada. Era um destino que nenhuma família desejava para sua filha. E assim, a solução fria e elegante foi elaborada. Um sorteio. O destino, em sua crueldade imparcial, escolheria o cordeiro sacrificial. O medo, agudo e acre, permeava a mansão. Evelyn o observava de sua janela, vendo as idas e vindas apressadas e ansiosas de mensageiros nobres. Ela via como o sorriso de Elizabeth se tornava uma linha tensa e apertada, como suas mãos se fechavam em torno de suas saias. Gwen havia fugido da reunião final das casas nobres e veio ao quarto de Evelyn, seu rosto tão pálido quanto a luz da lua que entrava pela vidraça. Ela apertou a mão frágil de Evelyn, seus próprios dedos gelados. — E se formos nós, Eve? Ela sussurrou, sua voz tremendo. — E se nosso nome for sorteado? Seus olhos estavam arregalados com um terror que Evelyn nunca tinha visto nela antes. Você consegue imaginar? Acorrentada a um rei impotente, para ser ridicularizada por todo o reino, para nunca conhecer o vínculo de um verdadeiro companheiro, para ter apenas o dever de um cuidador. Ela pintou um quadro sombrio de uma vida de sofrimento silencioso, de uma sala do trono que parecia um túmulo. Evelyn, aninhada no casulo de sua própria segurança percebida, apenas ofereceu um sorriso fraco e cansado. Ela deu um aperto fraco na mão de sua irmã. Não se preocupe com o amanhã, Gwen. Olhe para mim. Ela gesticulou para sua própria forma magra. O tremor delicado em seu pulso que nunca desaparecia completamente. Eu sou a doente, a inválida. O sorteio nunca cairá sobre mim. É você quem representa a nossa casa. Você é quem todos eles veem. Ela quis que fosse reconfortante, uma garantia lógica de que o fardo não seria dela para carregar. Mas as palavras atingiram os nervos expostos de Gwen como um golpe físico. A cor desapareceu completamente de seu rosto, e ela puxou a mão como se tivesse sido queimada. A verdade não intencional disso, que a doença de Evelyn a tornava segura, a poupada, cristalizou o medo de Gwen em um pavor frio e agudo. Naquela noite, Evelyn dormiu o sono tranquilo do condenado que não sabe que seu destino está selado. Mas no corredor, Gwen ficou acordada, olhando para o dossel de sua cama, sua mente correndo sobre as palavras de sua irmã. É você. As duas frases simples se enrolaram em seu coração, apertando mais a cada batida, até que o medo não fosse mais uma possibilidade distante, mas um fantasma já envolvendo suas mãos frias em sua garganta. A semente de uma solução terrível e desesperada havia sido plantada, e no solo fértil desse medo,
ela começou a criar raízes. O fantasma do medo apertou sua garganta até que ela não conseguisse mais respirar. Ela não dormiu. Ela observou a lua traçar seu caminho pelo céu. Sua mente um coro frenético e aterrorizado de "e se? E se? E se?". Quando a primeira luz cinzenta do amanhecer sangrou para o quarto, o medo havia se endurecido em uma única e desesperada resolução. Ela tinha que ver sua mãe. Ela encontrou Elizabeth em seu quarto da manhã, tomando chá e revisando as contas da casa como se o mundo não estivesse à beira de um abismo. As palavras saíram de Gwen em um jorro sufocado e frenético. Seu terror, o horror imaginado de uma vida acorrentada a um rei quebrado. E, finalmente, a calma e devastadora suposição de Evelyn de que Gwen seria escolhida. Elizabeth ouviu, sua expressão ilegível, até que Gwen terminou, desabando em uma cadeira com um soluço. "Eu não posso fazer isso, mãe. Prefiro morrer." Um longo e calculista silêncio encheu a sala. Então Elizabeth colocou sua xícara com um clique suave e preciso. "Há um jeito," ela disse, sua voz baixa e desprovida de seu calor maternal habitual. Era o tom de uma estrategista avaliando um campo de batalha. O sorteio cai sobre uma casa, mas a casa escolhe qual filha oferecer. Gwen olhou, sem compreender. "Mas só há eu. Evelyn está muito doente. Todos sabem disso. Ela nem consegue sair do quarto." Exatamente. Os olhos de Elizabeth, afiados como lascas de gelo, prenderam sua filha no lugar. A doença dela é a chave, mas deve ser gerenciada. Você está disposto a fazer o que for necessário para se salvar? Você está disposto a sacrificar o laço que tem com sua irmã? A pergunta pairou no ar, tóxica e pesada. Gwen sentiu um calafrio de pavor deslizar por sua espinha. "O que você quer dizer com fraqueza?" Elizabeth declarou, sua voz fria. "Não é luto. É acônito. Um pouco em seu chá todos os dias para mantê-la pálida, para mantê-la escondida." O mundo inclinou-se. Gwen recuou. Uma mão voou para sua boca como se para impedir fisicamente que a verdade horrível entrasse nela. A memória de 1000 xícaras de chá, das mãos reconfortantes de sua mãe trazendo conforto à sua irmã doente, transformou-se em algo monstruoso. Uma única lágrima quente de puro horror escapou e traçou um caminho por sua bochecha. Você a envenenou." "Eu te protegi," Elizabeth retrucou, sua compostura se quebrando por um único instante furioso. "Eu a impedi de ser uma rival, de desviar pretendentes de você. E agora, essa mesma proteção pode salvá-la desta farsa de rei. Mas você tem que escolher, Gwen. Seu conforto ou suas irmãs? Seu futuro ou sua consciência?" Gwen olhou nos olhos de sua mãe e não viu remorso. Apenas uma praticidade implacável e arrepiante. O medo era um fio desencapado em seu peito, queimando o horror, a culpa. Era uma escolha entre a liberdade de Evelyn e a sua própria. A parte egoísta e aterrorizada dela venceu. "Eu farei qualquer coisa," ela sussurrou, as palavras com gosto de cinzas. Foi nesse momento de confissão condenatória que Rosie, espanando o corredor do lado de fora, congelou. Seu sangue gelou. O pano de polimento escorregou de seus dedos dormentes, caindo no chão sem um som. Ela ficou parada, ouvindo o resto do plano monstruoso se desenrolar em tons sussurrados e determinados. Quando finalmente ousou se mover, ela fugiu, não para seus deveres, mas para os aposentos dos servos, seu coração batendo um ritmo furioso e indignado contra suas costelas. Ao meio-dia, a verdade era um fogo silencioso queimando sob os pisos polidos do solar.
passou dos lábios trêmulos de Rose para os cozinheiros, para os ajudantes de estábulo, uma corrente de piedade furiosa compartilhada. A casa, antes uma máquina bem oleada de obediência, agora tremia com uma raiva coletiva e fervilhante em nome de Evelyn. Eles olhavam para Elizabeth com novos olhos, e olhavam para Gwen com uma mistura de nojo e piedade. No dia seguinte, o amargo e revelador cheiro de acônito desapareceu do chá de Evelyn. Elizabeth trouxe a xícara pessoalmente, seu sorriso uma máscara frágil. Uma nova mistura, minha querida. A curandeira a recomendou para sua força. E à medida que os dias passavam, um milagre, lento e sutil, começou a se desenrolar. A força retornou ao corpo de Evelyn como uma maré lenta, lavando um pouco mais da fraqueza debilitante. Ela conseguia ficar em sua janela por horas sem que as pernas tremessem. A névoa que obscurecera seus pensamentos por tanto tempo começou a se dissipar, deixando uma clareza aguda que era ao mesmo tempo exhilarante e perturbadora. Com esse vigor recém-descoberto, veio uma consciência dolorosa do silêncio que havia caído entre ela e Gwen. Era uma presença em si. Esse silêncio, ele preenchia os espaços onde a risada de Gwen costumava estar, onde seus passos apressados parariam do lado de fora da porta de Evelyn. Agora, a porta permanecia fechada. Quando se cruzavam no corredor, os olhos de Gwen, antes tão brilhantes e abertos, desviavam-se, fixando-se em uma pintura, uma janela, qualquer coisa, menos o olhar perscrutador de Evelyn. Era um afastamento tão palpável quanto um empurrão físico, e Evelyn sentiu a perda como uma dor surda constante sob suas costelas. Você está me evitando? Ela finalmente conseguiu perguntar uma noite, pegando Gwen quando ela voltava de uma caminhada solitária nos jardins. Sua voz era suave, tingida de uma confusão que beirava a mágoa. Gwen estremeceu como se tivesse sido atingida. Ela nem conseguia levantar o olhar, seus olhos fixos no padrão intrincado das telhas do chão. Eu tenho estado ocupada. Há tanto para preparar. Ela murmurou, a desculpa oca e fina. Evelyn estendeu a mão, agora firme, não mais tremendo, fechando-a em volta dos dedos frios de Gwen. Uma energia desesperada e temerosa pulsava através dela. Gwen, por favor, fale comigo. Seja o que for isso. Ela engoliu as palavras que seu pai sempre lhes dizia subindo aos seus lábios. Nós somos irmãs. Enfrentamos tudo juntas. Eu não me importaria de me sacrificar apenas para mantê-la como minha irmã. As palavras, destinadas a serem um conforto, foram uma adaga envenenada para a consciência de Gwen. Ela viu o amor genuíno e altruísta nos olhos de Evelyn, um amor que estava disposto a suportar qualquer fardo por ela, e isso despedaçou o último de sua compostura. Um soluço prendeu em sua garganta. Ela arrancou a mão do aperto de Evelyn como se o toque a queimasse. Não! Ela engasgou, e sem dizer mais uma palavra, virou-se e fugiu escada acima, deixando Evelyn parada sozinha no salão cavernoso, sua mão estendida pairando no ar vazio. O confronto que Evelyn esperava que preenchesse a lacuna apenas o aprofundara. No dia seguinte, Elizabeth convocou um curandeiro, um homem de rosto severo com cheiro de pinho e ervas em suas vestes. Ele examinou Evelyn, seus dedos pressionando o pulso forte e firme, olhando em seus olhos claros e focados. A doença passou. Ele anunciou a Elizabeth, sua voz ecoando na sala tensa. Sua condição melhorou. Com cuidados contínuos, ela se recuperará completamente dentro de uma semana. Alegria, pura e não adulterada, surgiu em Evelyn. Esta era a confirmação, um selo oficial do milagre que ela sentia em seu próprio corpo. Ela se virou para Elizabeth,
seu coração transbordando de uma gratidão ingênua que era tão dolorosa quanto genuína. "Você fez isso, mãe?" Ela sussurrou, sua voz embargada de emoção. Ela deu um passo à frente e abraçou sua madrasta, agarrando-se à mulher que, em sua mente, havia orquestrado sua salvação. Por cima do ombro de Evelyn, os olhos de Elizabeth encontraram os de Gwen, que estava parada como um fantasma na porta. O olhar de Elizabeth era frio, triunfante. Mas Gwen viu apenas a imagem devastadora, sua irmã traída, abraçando a arquiteta de sua traição. A culpa não era mais um peso. Era uma coisa viva roendo-a por dentro. Ela observou o abraço confiante de Evelyn, viu a maneira como os ombros de sua irmã, antes curvados pela fraqueza, agora estavam retos e fortes. E ela sabia que havia facilitado essa recuperação pelas razões mais vis. Ela se virou e foi embora. O som das lágrimas de gratidão de Evelyn e as declarações clínicas do curandeiro a seguiram pelo corredor. O silêncio entre as irmãs não era mais apenas insuportável. Tornara-se um abismo, e Gwen estava de um lado, sabendo que era ela quem havia afastado Evelyn, enquanto Evelyn, do outro lado, ainda acreditava que estavam juntas. O silêncio nos dias que se seguiram era um sudário espesso e pesado, quebrado apenas pelo sussurro de saias e pelos sons abafados distantes de uma vida da qual Evelyn não fazia mais parte. Ela passava suas horas em um estranho estado de suspensão, presa entre a alegria de sua força retornando e a profunda tristeza da ausência de sua irmã. Ela conseguia andar pelo comprimento de seu quarto sem se cansar. Conseguia sentir o músculo retornando aos seus membros. No entanto, a pessoa com quem ela mais queria compartilhar essa vitória havia desaparecido nas sombras do solar. Então a porta da frente clicou. O som era comum, mas a energia que varreu a casa com Elizabeth não era. Era uma onda fria de pavor. Evelyn, atraída por algum instinto primal, moveu-se para o topo da grande escadaria e olhou para baixo. Elizabeth estava no saguão de mármore, seu rosto tão pálido quanto o colar de pedra lunar em sua garganta. Ela não tirou sua capa. Ela não chamou um servo. Ela simplesmente ficou ali, uma estátua de perigo iminente, o pergaminho enrolado do decreto real apertado em sua mão como uma arma. Gwen emergiu da sala da manhã, seu próprio rosto uma máscara de ansiosa antecipação. "Mãe?" ela perguntou, sua voz pequena no vasto espaço. O olhar de Elizabeth se ergueu, encontrando Evelyn nas escadas, depois mudando para Gwen. Sua voz, quando veio, era fria, despojada de toda emoção, e ainda mais aterrorizante por isso. A sorte foi lançada. A casa inteira pareceu prender a respiração. Em algum lugar um relógio tique-taqueava. Cada segundo, um golpe de martelo contra o silêncio. "Caiu sobre nós", disse Elizabeth, as palavras finais como o teto de uma lápide fechada. "Nossa casa deve fornecer a companheira do rei." O ar cristalizou. Gwen soltou um pequeno som engasgado, sua mão voando para o coração, como se para impedi-lo de bater para fora de seu peito. Seus olhos arregalados de um terror que ela nutria por semanas voltaram-se para Evelyn. Era um olhar de pânico puro e não adulterado. Evelyn sentiu o mundo inclinar. As palavras ecoaram, mas seu significado parecia distante, abstrato. Este era o medo que havia roubado sua irmã, a sombra que havia caído sobre sua casa, e agora estava aqui. Então, a voz de Elizabeth cortou a névoa, fria e afiada como um caco de vidro. Seu olhar, inabalável e desprovido de qualquer ternura maternal, fixou-se em Evelyn. "Você", ela decretou,
a única palavra caindo como o machado de um carrasco. Você, Evelyn, se casará com o rei. Ela continuou. Desde sua doença, você não fez nada de tangível por esta família. Agora é hora de provar seu valor. Por um momento, houve apenas um silêncio estridente. A injustiça era tão vasta, tão absoluta, que não podia ser imediatamente compreendida. Ela era quem estivera doente, escondida, considerada inadequada para qualquer vida normal. E agora, no momento em que estava bem, ela seria jogada aos lobos, literalmente sacrificada a um trono quebrado. Seus olhos queimando com o choque do veredicto, buscaram os de Gwen. Ajude-me, eles imploraram. Lute por mim, diga que isso não é verdade. Mas Gwen, após um olhar de partir o coração que foi uma torrente de culpa, medo e vergonha, virou-se sem uma palavra, sem um som. Ela caminhou. Ela passou por sua mãe, pelas pinturas de seus ancestrais que a encaravam, e subiu a escada, seus passos lentos e deliberados. Ela não olhou para Evelyn ao passar por ela nos degraus. Ela simplesmente desapareceu pelo corredor em direção ao seu quarto, fechando a porta sobre as ruínas de sua irmandade com um clique suave e definitivo. A traição foi tão completa que pareceu uma dissolução física. Evelyn permaneceu congelada nas escadas. A força que tão recentemente retornara ao seu corpo, agora completamente inútil. Ela estava presa, encurralada não apenas pela fria calculista de Elizabeth, mas pela complacência silenciosa e devastadora de Gwen. Mais tarde, enquanto ela se sentava entorpecida em seu quarto, ouviu os sons quietos do solar lamentando por ela. Não foram gritos altos, mas fungadas abafadas do corredor, a maneira como Rose rapidamente se virou, seus ombros tremendo quando ela trazia uma bandeja de comida intocada. Eles sabiam. Todos eles sabiam a verdade do que estava acontecendo, a cruel maquinaria do plano que a havia entregado a esse destino. Os sussurros que se esgueiravam sob sua porta não eram de escândalo, mas de piedade. Falavam da filha gentil e esquecida sendo enviada para uma gaiola dourada, para um rei que era menos um homem e mais um monumento ao fracasso. Naquela noite, Evelyn não se enfureceu. Ela não bateu nas paredes nem gritou sua injustiça para a lua. Ela sentou-se perto de sua janela, olhando para o mesmo mundo que um dia lhe oferecera escapatória, e entendeu que não haveria mais tardes roubadas. A liberdade que ela acabara de começar a provar havia desaparecido, substituída pelo sabor frio e metálico do dever e da traição. E enquanto a lua subia alto, lançando sua luz prateada sobre um reino que a havia tanto acarinhado quanto abandonado, ela finalmente deixou as lágrimas caírem. Eram lágrimas silenciosas e sem esperança que encharcavam o tecido de seu vestido, a única rebelião que restava a uma garota cujo destino havia sido escrito por uma mão que ela um dia chamou de família. A manhã de sua partida amanheceu com uma beleza cruel e clara. A luz do sol entrava no quarto de Evelyn, iluminando partículas de poeira dançando no ar como espíritos esquecidos. O vestido estendido para ela era requintado, um veludo azul safira profundo, bordado com fio de prata, uma peça digna de uma rainha. No entanto, para Evelyn, parecia um sudário. Cada ponto parecia zombar dela, um símbolo do destino glorioso que não era nada além de uma punição dourada. Foi Rose quem veio ajudá-la a vestir-se, mas em vez de pegar no vestido, a criada fechou a porta, as costas encostadas a ela, o rosto pálido e as mãos a tremer. "Minha senhora", sussurrou ela, as palavras engasgadas. "Não posso deixá-la sair sem saber." Evelyn olhou confusa. "Saber o quê, Rose?" O que se seguiu não foi uma revelação gentil,
mas um desmoronamento brutal. As palavras saíram de Rose num torrente de fúria e piedade há muito reprimidas. A conversa sussurrada que ela tinha ouvido, a confissão fria de Elizabeth sobre o acônito, a cumplicidade aterrorizada de Gwen, o plano calculado para fazer de Evelyn o cordeiro sacrificial para poupar Gwen. Ela falou do segredo partilhado pela casa, do seu luto e raiva silenciosos enquanto observavam a peça desenrolar-se. No início, Evelyn ficou perfeitamente imóvel, as palavras ainda não formando significado, como uma língua que ela nunca tinha ouvido. Então, pedaço a pedaço, começaram a encaixar-se. Os anos de fraqueza inexplicável, o chá amargo, a sua recuperação súbita e milagrosa coincidindo com a necessidade do rei de uma Luna, o afastamento devastador de Gwen, o sorriso triunfante de Elizabeth durante a visita do curandeiro. Já não era um puzzle, era uma cena de crime premeditada, e ela tinha sido a vítima a viver feliz no meio dela. A força que tinha voltado ao seu corpo agora coalesceu em algo mais, algo quente e afiado e perigoso. A descrença transformou-se numa raiva tão pura que lhe roubou o fôlego. Essa raiva então fraturou-se num desgosto tão profundo que ela sentiu as próprias fundações da sua alma a rachar. Cada memória de uma palavra gentil de Elizabeth, cada riso fraterno com Gwen estava agora manchado, envenenado mais eficazmente do que qualquer acônito. Ela não chorou. Não. Então uma calma fria e aterradora instalou-se nela. "Obrigada, Rose", disse ela, a voz estranhamente calma. Ela virou-se e terminou de se vestir, os dedos firmes enquanto prendiam os fechos do vestido de veludo. Ela estava a armar-se para a batalha. Encontrou-as no salão principal. Elizabeth supervisionava o carregamento da sua mala com um ar de eficiência rápida. Gwen estava como um espectro junto à lareira, os olhos vermelhos e vazios. Os passos de Evelyn ecoaram no mármore. Ambas as mulheres viraram-se. As palavras, quando vieram, não foram um grito, mas um sussurro que cortou a sala como uma lâmina. "Estavas a dar-me acônito?" O silêncio que respondeu foi mais alto do que qualquer negação. O rosto de Elizabeth ficou rígido, os olhos transformaram-se em pederneira. Gwen soltou um pequeno som ofegante, a mão voando para a boca enquanto uma nova onda de lágrimas transbordava. "Chamei-vos família", continuou Evelyn, a voz ganhando um fio de dor afiado como uma navalha. "Confiei em vocês. Abracei-vos e agradeci-vos por me terem curado quando tudo o que estavam a fazer era curar-me o suficiente para ser atirada aos lobos." O seu olhar queimava com o fogo que elas nunca tinham visto nela, fixo em Gwen. "E tu? Tu deixaste-a. Sabias e não disseste nada." Gwen desmoronou-se. Um soluço rouco rasgou a sua garganta. "Evelyn, eu estava tão assustada. Todos nós estamos." A compostura de Evelyn finalmente cedeu, o grito ecoando no vasto espaço. "Mas escolheste o teu medo em vez de mim. Deixaste-a envenenar-me durante anos, e depois deixaste-a vender-me para salvar a tua própria pele." Elizabeth deu um passo em frente, a paciência esgotada, a sua máscara de civilidade a estilhaçar-se. "Que importa agora?" sibilou ela, a voz venenosa. "Tu mesma disseste a Gwen que estavas disposta a sacrificar-te. Disseste que farias qualquer coisa para manteres como tua irmã. Então que diferença faz?" A distorção flagrante das suas próprias palavras, a pura audácia da crueldade, deixou Evelyn momentaneamente atordoada. Foi a Gwen que reagiu. "Mãe, para!" gritou ela, horrorizada,
virando-se para Elizabeth com uma fúria própria. Como podes dizer isso? Como pode ser tão cruel? Mas o dano estava feito. A última esperança frágil de que tudo aquilo tivesse sido um erro evaporou-se. Evelyn olhou para as duas, uma consumida pela culpa, a outra pela ambição fria, e viu estranhos. A diferença, disse Evelyn, a voz voltando a um tom morto, é que eu teria escolhido sacrificar-me. Fizeste de mim uma vítima. Ela olhou para Gwen, os olhos com uma despedida final e de partir o coração. Eras minha irmã. Ao virar-se e caminhar em direção à carruagem que a esperava, Gwen desabou no chão, os seus gritos ecoando pelo salão, uma banda sonora de desespero absoluto. Elizabeth permaneceu rígida e imóvel, uma rainha do seu próprio reino arruinado. Evelyn não olhou para trás. Subiu para a carruagem, o interior luxuoso parecendo um caixão. Enquanto os cavalos arrancavam, levando-a para longe da única casa que ela alguma vez conhecera, as lágrimas vieram finalmente. Não eram as lágrimas suaves de uma vítima, mas as lágrimas quentes, silenciosas e escaldantes de uma alma traída. Elas mancharam o veludo do seu vestido e caíram sobre as suas mãos, cada uma um batismo de sal e fogo, lavando a menina que ela tinha sido e ungindo a mulher de aço que ela teria de se tornar. A viagem para o palácio foi um borrão de movimento sacudido e luto austero e silencioso. Os grandes portões, quando apareceram, não foram uma boas-vindas, mas uma engolindo a carruagem inteira num mundo de esplendor intimidante. Cordeiros vestidos de seda e peles alinhavam um vasto salão. As suas vozes, um sibilante sussurro de julgamento e piedade que ecoava pelos tetos abobadados. Evelyn manteve a coluna reta, o vestido de veludo a sua armadura, o rosto uma máscara de calma que ela não sentia. Ela era um espetáculo, o cordeiro sacrificial levado ao altar, e cada palavra sussurrada. Coitadinha, a doente, que destino! Era um pequeno chicote contra os seus nervos expostos. Então todos os outros sons morreram quando a rainha Ellen entrou. Ela moveu-se com uma autoridade que não exigia anúncio, o seu olhar varrendo a sala e silenciando-a num instante. Os seus olhos, da cor de uma tempestade de inverno, encompraram Evelyn. E por um momento aterrador, Evelyn sentiu-se completamente transparente. Cada mágoa e traição expostas perante aquela inteligência implacável. Esta era a mulher que tinha construído um mito em torno do seu filho para o proteger. Uma loba de astúcia e força lendárias. Evelyn sentiu um impulso primordial de baixar os olhos, de se submeter. Mas antes que pudesse, uma nova presença chamou a sua atenção. A voz do arauto ressoou. Sua Majestade Real, o Rei Alfa Júlio. A multidão abriu-se, e lá estava ele. O ar saiu dos pulmões de Evelyn num sopro suave e silencioso. Os rumores falavam de um tolo senil, uma coisa quebrada. O homem à sua frente não era nada disso. Estava sentado numa cadeira de rodas, sim, mas os seus ombros eram largos, a sua postura régia e inabalável. O seu rosto era todo ângulos agudos e inteligentes, com uma mandíbula forte e olhos que não estavam turvos de confusão, mas eram um âmbar claro e penetrante, observando o mundo com uma profundidade e quietude que pareciam mais poderosas do que qualquer movimento frenético. Ele era belo de uma forma austera e formidável, e a dissonância entre a caricatura fofoqueira e a realidade à sua frente era tão profunda que a deixou cambaleante. A antiga cerimônia de acasalamento começou, um cântico baixo subindo dos anciãos presentes. Evelyn avançou com as pernas dormentes, chegando para ficar à sua frente.
Os olhares piedosos da corte queimavam-lhe as costas, mas tudo o que ela conseguia ver era ele. A sua voz, quando falou, era baixa. Era firme, desprovida de piedade ou arrogância, com uma força tranquila que ressoava nos seus ossos. Não tens de fazer isto, disse ele. Os seus olhos âmbar segurarem os dela com uma franqueza desconcertante. Os votos são antigos, mas a tua vontade é tua. Se esta não for a tua escolha, diz a palavra. Eu enviar-te-ei para casa com a minha proteção. A tua família estará segura de qualquer represália. A oferta era tão inesperada, tão fundamentalmente gentil, que a desarmou completamente. Depois da manipulação, do veneno, da traição, aqui estava a honestidade crua e intransigente, poder a oferecer liberdade. Ele estava a dar-lhe uma rota de fuga da gaiola dourada, não pedindo nada em troca. Ela olhou nos olhos dele e viu não um rei quebrado, mas um homem que entendia o dever e que respeitava a escolha acima de tudo. Casa. A palavra era cinza na sua mente. Casa era uma casa de veneno e mentiras. Casa era a memória de uma irmã a virar as costas. Este homem, este rei, envolto em rumores cruéis, tinha-lhe mostrado mais honra genuína em 3 frases do que a sua própria família em anos. O silêncio no salão esticou-se, tenso como um arco. A rainha Ellen observava, a sua expressão ilegível. A voz de Evelyn, quando a encontrou, foi clara e carregou uma convicção que surpreendeu até a ela. Não, meu rei. Ela deu um passo final decisivo em frente, fechando a distância entre eles. Desejo ficar. Uma nova onda de sussurros irrompeu, mas era um ruído de fundo. Os olhos de Júlio arregalaram-se ligeiramente, um lampejo de algo, surpresa, respeito, curiosidade, iluminando as suas profundezas âmbar. O ancião chefe deu um passo em frente, a sua voz subindo mais uma vez na antiga língua. Os votos foram cantados, ligando as suas vidas à lua e um ao outro. Então veio o momento da marca. Era um ritual tão antigo quanto a sua espécie, o selo de um laço de companheiro. Júlio estendeu a mão para ela, as suas mãos surpreendentemente quentes, enquanto seus dedos afastavam gentilmente o tecido do seu vestido na junção do seu pescoço e ombro. A sua cabeça inclinou-se. Houve um momento de pressão, agudo e limpo, seguido por um calor que se espalhou pelas suas veias como luz solar líquida. Não foi uma reivindicação de posse, mas um reconhecimento. Um reconhecimento primordial que ecoou na sua própria alma. Então foi a sua vez. Ela ajoelhou-se ao lado da sua cadeira de rodas, os seus movimentos sem pressa, o seu olhar fixo no dele. Ela viu a pergunta nos seus olhos, a ligeira tensão na sua mandíbula. Inclinando-se, ela colocou a sua própria marca na sua pele, logo acima da gola da sua túnica. Os seus dentes quebraram a pele, e enquanto o sabor do seu sangue, selvagem e poderoso como uma floresta à noite, desabrochava na sua língua, ela sentiu o laço a encaixar-se entre eles, um fio invisível e inquebrável do destino. Quando terminou, um silêncio formal desceu. Uma criada moveu-se para empurrar o rei, mas Evelyn deu um passo em frente, a mão pousada gentilmente na alça da cadeira. Permita-me, disse ela, a voz suave, mas firme. Uma nova onda de sussurros irrompeu com a quebra do protocolo, mas Evelyn ignorou-os. Ela empurrou-o, os seus movimentos cuidadosos e firmes para longe da multidão que olhava, através de um arco lateral para uma antecâmara mais silenciosa, banhada pelo sol do final da tarde. Ele esperou até que a porta se fechasse atrás deles. Poderias ter ido embora, disse ele, com um toque de pergunta no tom. Evelyn aproximou-se e ficou à sua frente, encontrando seu olhar diretamente.
Talvez eu tenha ficado porque o rei que conheci não se parece em nada com o das histórias. Um leve sorriso tocou os seus próprios lábios. Os rumores descreveram um velho lobo senil. Falharam em mencionar que ele era bonito, Júlio acrescentou. Um humor seco e genuíno iluminando seus olhos âmbar. Eu ia dizer perspicaz. Ela retrucou. O fantasma de um sorriso real a brincar na sua boca. Mais bonito serve. Ele riu então, um som rico e quente que parecia vibrar através do próprio chão. Era o riso de um homem que não tinha encontrado muitas razões para rir, e a raridade disso tornava-o ainda mais potente. Eles também disseram que estavas fraco e a desvanecer-te, respondeu ele, o seu olhar apreciativo. Parece que ambos somos vítimas de má informação. Das sombras do salão principal, invisível atrás de uma coluna de mármore, a rainha Helen observava-os. Ela tinha seguido, precisando de ver a verdade desta rapariga que tinha escolhido a gaiola. Ela viu seu filho, não encolhido em resignação, mas envolvido, os olhos vivos. Ela viu a rapariga, não encolhida, mas de pé com uma força que desafiava a sua história. E ouviu aquele riso, um som que ela temia ter se perdido para sempre para ele. A sua expressão severa não mudou, mas o aperto implacável no seu próprio coração aliviou-se ligeiramente. Isto não era o desastre para o qual ela se tinha preparado. Isto era algo novo. Isto era esperança. O palácio, que primeiro parecera um mausoléu de pedra polida e salões ecoantes, transformou-se lentamente num santuário. O mundo fora das suas paredes continuou a girar, uma narrativa de um rei lamentável e da sua noiva sacrificial. Mas dentro dos aposentos reais privados, uma história diferente estava a ser escrita, uma página de cada vez. Começou com livros. A biblioteca pessoal de Júlio era um labirinto de prateleiras imponentes repletas de histórias, poemas épicos e tratados filosóficos. Foi Evelyn quem encontrou o caminho até lá primeiro, atraída pelo conforto familiar de encadernações de couro e pelo cheiro de papel velho. Ela estava enroscada num assento de janela profundo, banhada por um raio de sol, quando ele a encontrou. Vejo que descobristes o meu único vício verdadeiro. A sua voz veio da porta, não com acusação, mas com interesse partilhado. Ela olhou para cima, um sorriso a tocar os seus lábios pela primeira vez sem esforço consciente. É um vício ver companhia nas histórias quando a que está lá fora é tão barulhenta? Ele aproximou-se a rolar, os seus olhos a percorrer a lombada do livro no colo dela. As baladas do primeiro turno, leu em voz alta. Uma escolha ousada. As metáforas são notoriamente pesadas. Talvez eu tenha uma predileção por metáforas pesadas, ela retrucou, os seus olhos a brilhar. Elas são honestas na sua intenção, ao contrário dos sussurros dos cortesãos. Ele riu, aquele som quente e inesperado que se estava a tornar a banda sonora da sua nova vida. Então desprezarás os comentários de Lord Valírias. Ele passa 200 páginas a argumentar que o lobo prateado não é uma figura literal, mas uma representação das reformas fiscais da era. As suas conversas tornaram-se um ritual diário. Discutiam apaixonadamente os motivos de heróis míticos, debatiam a ética de guerras antigas e encontravam um terreno comum no seu desprezo partilhado pela pretensão de certos poetas contemporâneos. Evelyn descobriu em si uma sagacidade que tinha esquecido, afiada e rápida, e Júlio encontrou-a olho no olho. A sua mente, tão ágil e formidável quanto o seu corpo, dizia-se ser fraca. O riso, outrora um som estranho nestas salas opulentas, tornou-se tão natural quanto respirar.
Ecoava durante as suas refeições, enquanto Evelyn contava suas escapadelas de infância entre os camponeses, e Júlio, por sua vez, partilhava anedotas secas e autodepreciativas sobre as absurdidades da sua educação real. Ela nunca tratou a cadeira de rodas como um obstáculo. Ela simplesmente afastava uma cadeira para lhe dar espaço ou alcançava uma prateleira alta sem ser pedida. As suas ações desprovidas de pena e cheias de uma praticidade simples e sem esforço. Uma noite, ela estava a ler em voz alta um relato histórico particularmente denso, a sua voz a dar vida ao texto seco. Ela parou para lhe servir a ambos uma taça de vinho, e quando se virou, encontrou Júlio a observá-la, a sua expressão destemida. — O quê? Perguntou ela, de repente autoconsciente. — Tens uma maneira de preencher o silêncio, disse ele calmamente. Não é que tenha desaparecido, é que já não está vazio. O ar entre eles mudou, tornando-se mais quente, carregado de uma compreensão tácita. A afeição que tinha estado a brotar suavemente entre eles agora estendia-se para o sol. Rumores, claro, continuavam a rastejar por baixo das portas do palácio. Histórias da saúde em declínio do rei, da infertilidade da rainha, da farsa da sua união. Mas dentro dos seus aposentos, tal barulho era insignificante. A única coisa que importava era a maneira como a sua mão por vezes roçava a dela quando ela lhe passava um livro, ou a maneira como seu riso conseguia arrancar-lhe um sorriso genuíno quando o peso da sua enfermidade se tornava demasiado pesado. A rainha Helena observou tudo à distância calculada. Viu como os ombros do seu filho, outrora perpetuamente tensos para a decepção, tinham relaxado. Viu a luz voltar aos seus olhos, uma luz não de dever real, mas de alegria pessoal. A casca endurecida à sua volta, forjada por anos de isolamento e engano, estava a ser suave e persistentemente amolecida por esta rapariga que lhe tinha sido entregue como um peão, e que, em vez disso, se tornara uma rainha. Helena não disse nada. Não ofereceu elogios, nem reconhecimento, mas as ordens para a cozinha mudaram. As frutas favoritas de Evelyn começaram a aparecer à mesa. O cronograma rigoroso dos médicos da corte foi relaxado, permitindo-lhes mais tempo ininterrupto. Eram ajustes pequenos, quase imperceptíveis, mas na linguagem de uma rainha que governava com vontade de ferro, eram um endosso estrondoso. A esperança que ela ousara não sentir era agora uma chama silenciosa e constante na escuridão, e estava a arder no coração do sol que ela lutara tão desesperadamente para proteger. A paz que Evelyn encontrara dentro das muralhas do palácio não era impenetrável aos fantasmas do seu passado. Eles chegaram na forma da sua irmã, parada nos grandes portões dia após dia, uma figura solitária a implorar num turbilhão que ela própria criara. Lady Gwendolen está aqui novamente, Vossa Majestade, anunciaria uma criada, e cada vez o coração de Evelyn se apertava. Ela implora uma audiência, e cada vez a sua resposta era a mesma, um comando silencioso e firme que parecia cacos de vidro na sua garganta. Não. Ela retirava-se então para sua varanda, um ponto de observação escondido, de onde podia observar a cena abaixo sem ser vista. Ela observava Gwen, os ombros curvados em derrota, eventualmente virar-se e ir embora. A imagem de completa desolação. Era um ritual de tortura mútua. Evelyn ficava ali, as mãos a agarrar a balaustrada de pedra fria até os nós dos dedos ficarem brancos. O amor que ainda carregava pela sua irmã, a lutar contra a traição profunda que a mantinha enraizada no lugar. Era uma dor que supurava, uma ferida que se recusava a fechar, e ver Gwen partir cada vez parecia abri-la de novo. Numa tarde, enquanto ela estava ali a tremer após mais uma recusa, uma voz calma rompeu a sua agitação. Destrói-te mandá-la embora. Ela não tinha ouvido Júlio aproximar-se. Ele estava ao seu lado,
o seu olhar não nela, mas na figura distante de Gwen a afastar-se pelo caminho de paralelepípedos. Evelyn não se sentia confiante para falar. Ela simplesmente assentiu. Uma única lágrima escapou para traçar um caminho quente pela sua bochecha. Então por que fazê-lo? Perguntou ele, a sua voz gentil, desprovida de julgamento. Porque se a vir, vou querer perdoá-la, sussurrou Evelyn, a confissão arrancada dela. E eu não estou pronta para isso. Estou tão zangada. Júlio, sinto que essa raiva é a única coisa que me mantém unida. Se a deixar ir, posso simplesmente dissolver-me. Ele ficou em silêncio por um longo momento, observando-a. Ou, disse ele suavemente, poderias finalmente começar a curar. A raiva é um escudo, Evelyn. Um escudo necessário por um tempo. Mas não precisas de um escudo aqui. Não comigo. A sua compreensão silenciosa foi a chave que abriu as comportas. Toda a história desordenada saiu dela então. Não em tons amargos controlados que ela usara antes, mas numa confissão crua e irregular. Ela contou-lhe os anos de fraqueza, o chá amargo, o momento horrível em que Rose revelou a verdade. Falou do acônito, da fria calculação de Elizabeth e do devastador silêncio covarde de Gwen. Ela expôs toda a arquitetura da traição que a tinha entregue à sua porta. Quando terminou, ela estava a tremer, o seu corpo exausto pela purga emocional. O silêncio que se seguiu foi espesso com compreensão partilhada. Então, ele fez a única pergunta que tinha o poder de a despedaçar completamente. Os seus olhos âmbar encontraram os dela, vulneráveis de uma forma que ela nunca tinha visto. Sabendo tudo isso, arrepende-te? Arrepende-te de te casares comigo? A pergunta pairou no ar entre eles. Evelyn olhou para ele. Este homem que tinha visto os pedaços partidos dela e não tinha tentado juntá-los, mas simplesmente fizera espaço para eles. Este rei, que oferecia liberdade em vez de exigências, que valorizava a sua mente e cujo riso se tornara o seu santuário. Um soluço escapou-lhe dos lábios, mas foi seguido por uma verdade tão profunda que lavou todo o resto. Ela atravessou o espaço entre eles, caindo de joelhos ao lado da sua cadeira, para que os seus olhos ficassem ao mesmo nível. As suas mãos encontraram as dele, apertando-as como se fossem a única coisa sólida num mundo em rotação. Arrepender-me? A sua voz era um sussurro quebrado e encharcado de lágrimas. Júlio, tu és a única luz que conheci desde o dia em que meu pai morreu. Estar aqui contigo não parece uma jaula. Parece vir à tona para respirar depois de me afogar durante anos. Parece voltar para casa. A honestidade crua nas suas palavras, a pura verdade sem verniz delas, despedaçou o último vestígio de distância entre eles. Ele acariciou-lhe a bochecha, o seu polegar a enxugar as suas lágrimas. O seu olhar desceu para os seus lábios, e o mundo estreitou-se ao espaço entre a sua respiração. O primeiro beijo não foi de dever real ou paixão praticada. Foi um encontro lento, terno, hesitante de duas almas feridas. Foi uma pergunta e uma resposta, um perdão e uma promessa. Tinha gosto de sal das suas lágrimas e de uma esperança tão há muito adiada que era quase dolorosa. Quando finalmente se separaram, respirando o ar um do outro, o mundo tinha mudado irrevogavelmente. O escudo da sua raiva jazia aos seus pés, já não necessário, pois ela encontrara algo infinitamente mais forte no seu lugar. Do seu próprio estudo privado, a rainha Helena observou a varanda, vendo como a mão do seu filho demorava no rosto de Evelyn, como todo o ser da rapariga se inclinava para o seu toque. Ela viu o momento em que o frágil laço entre eles se solidificou em algo inquebrável. Virando-se,
Permitiu-se um sorriso raro e genuíno. A rapariga não estava apenas a curar o seu filho, ela estava a salvá-lo. O silêncio na sala de recepção ensolarada era imenso, quebrado apenas pelo ritmo frenético do próprio coração de Evelyn. Ela endireitou-se, de frente para a porta, uma rainha à espera de um súbdito, mas sentindo-se como uma rapariga aterrorizada. A decisão de finalmente ver Gwen tinha sido tomada no caloroso brilho residual do beijo de julho, uma escolha consciente de depor a sua armadura. Mas agora, com o momento a chegar, cada velha ferida latejava em aviso. A porta abriu-se. Gwen estava ali vestida com um vestido simples e sem adornos, um forte contraste com os vestidos vibrantes que ela costumava favorecer. Os seus olhos, vermelhos e sombreados por noites sem dormir, encontraram os de Evelyn, e a esperança e o medo neles eram tão potentes que era uma força física na sala. Por um longo momento, nenhuma se moveu. Então a compostura de Gwen desmoronou-se. Um soluço quebrado escapou-lhe, e as suas pernas cederam. Ela não andou, mas desabou de joelhos no chão de mármore frio, o seu corpo a dobrar-se sobre si mesmo, como se suportasse o peso de cada taça envenenada, cada olhar desviado. Desculpa, chorou ela, as palavras arrancadas das profundezas da sua alma. Evelyn, eu sinto muito, muito mesmo. Eu fui uma covarde. Tive tanto medo daquela vida, daquele rei e daquela mãe. Ela sabia. Ela sabia como fazer o meu medo mais alto do que o meu amor por ti. Ela balançou-se para a frente e para trás, as mãos cerradas no colo. Eu sabia do acônito. Eu sabia e não disse nada. Deixei-a enfraquecer-te. Deixei-a vender-te para me salvar. Não há desculpa. Há apenas a verdade e a minha culpa. Viverei com isso todos os dias do resto da minha vida. Não mereço teu perdão. Nem sequer mereço olhar para ti. Evelyn observou o torrente de remorso, a agonia crua e sem verniz da sua irmã. A raiva que tinha sido uma pedra fria e dura no seu peito por tanto tempo começou a amolecer, aquecida pela pura e devastadora verdade da confissão de Gwen. Esta não era a desculpa polida e calculada de uma cortesã. Era a ruína total de uma alma. Ela atravessou a sala, o som dos seus passos ecoando os soluços silenciosos de Gwen. Ela não falou. Em vez disso, ajoelhou-se lentamente no chão ao lado da sua irmã. O movimento fez Gwen encolher-se como se esperasse um golpe. Evelyn estendeu a mão, os seus dedos inclinando gentilmente o rosto da sua irmã marcado por lágrimas para cima. A visão da profunda miséria da sua irmã, o espelho da dor que ela própria carregara, foi a chave final. Eu sei, sussurrou Evelyn, a sua própria voz embargada por lágrimas. Eu sei que tinhas medo, e eu sei que sentes muito. Ela abriu os braços com um grito que era meio agonia, meio alívio. Gwen caiu nos seus braços. Abraçaram-se no chão. Duas irmãs levadas de joelhos pela traição, e agora unidas pela frágil força duradoura do perdão. As suas lágrimas misturaram-se, lavando o veneno do passado. Não num dilúvio súbito e milagroso, mas numa maré lenta e purificadora. Senti a tua falta. Gwen soluçou, o rosto enterrado no ombro de Evelyn. Todos os dias senti tanto a tua falta que parecia uma doença. Senti a tua falta também, sussurrou Evelyn, acariciando o seu cabelo. Eu estava tão zangada, mas nunca deixei de sentir sua falta. Quando as lágrimas deles finalmente começaram a diminuir, eles se ajudaram a levantar, movendo-se para um assento perto da janela, as mãos ainda entrelaçadas com força, como se tivessem medo de que o outro desaparecesse.
A distância formal havia sumido, substituída pelo conforto hesitante e familiar de seu antigo vínculo. Ele é? Gwen começou, a voz hesitante. Ele é gentil com você, o rei? Um sorriso genuinamente suave, o primeiro que Gwen via no rosto de sua irmã em uma eternidade, desabrochou nos lábios de Evelyn. Ele é, disse ela, mais do que gentil. Ele é bom. Gwen soltou um suspiro trêmulo, um peso de culpa se levantando de seus ombros. Os rumores, eles são tão cruéis. Os rumores são mentiras, disse Evelyn, com uma convicção tranquila que não admitia argumentos. Ele não é nada do que dizem. Ele é perspicaz e espirituoso. E ele... Ela parou, um leve rubor tocando suas bochechas. Gwen, vendo a felicidade não dita nos olhos de sua irmã, sentiu um fantasma de sua antiga provocação retornar. Ele o quê? Ela pressionou, um sorriso hesitante surgindo. Ele deixa pergaminhos de poesia ruim em seu travesseiro? Ele tenta impressioná-la recitando leis fiscais chatas? Evelyn riu, o som livre e leve, um eco da garota que ela fora antes do veneno. Pior, ele discute comigo sobre a precisão histórica das baladas do primeiro turno. Você consegue imaginar? Ele chamou as metáforas de pesadas. A absurdidade disso, a deliciosa normalidade de discutir sobre livros, quebrou a última tensão. Elas caíram em fofocas fáceis e familiares, não sobre pretendentes, mas sobre um marido. A conversa tecendo um fio frágil, mas real, de volta às irmãs que elas já foram. A reconciliação não foi um concerto perfeito. As cicatrizes sempre estariam lá. Mas naquela sala ensolarada, cheia do som de suas risadas compartilhadas e lágrimas perdoadas, algo quebrado começou a curar, hesitantemente. O chamado da rainha Ellen veio quando as sombras da noite começaram a se estender pelos jardins do palácio, longas e profundas. Evelyn sentiu um lampejo de nervosismo, mas Julius, lendo ao lado dela, simplesmente colocou a mão sobre a dela, sua calma imperturbável, uma âncora. É hora. Foi tudo o que ele disse, a voz contendo uma estranha mistura de apreensão e resolução. Elas encontraram Ellen não em seu trono, mas em seu solar particular, o quarto íntimo e quente, um forte contraste com sua postura pública. Ela estava diante de uma lareira crepitante, e quando ela se virou, a máscara feroz e inflexível da rainha havia sumido. Em seu lugar, estava o rosto cansado e esperançoso de uma mãe. Evelyn. Ela começou, a voz mais suave do que Evelyn jamais ouvira. Eu te observei. Eu te observei entrar em um covil de lobos esperando um monstro. E em vez disso, você ofereceu ao meu filho bondade. Eu te observei olhar para uma cadeira e ver o homem sentado nela, não a prisão que ela representava. Seus olhos tempestuosos brilhavam à luz do fogo. Você devolveu o riso dele. Por isso, você tem a gratidão de uma mãe, que é muito mais profunda do que a de uma rainha. Ela então voltou o olhar para Julius, um mundo de compreensão passando entre eles. O reino acredita que é governado por um e sua noiva sacrificial. Eles acreditam que o verdadeiro poder sempre foi meu. Isso termina hoje à noite. Ellen respirou fundo, sua postura régia se endireitando enquanto ela entregava a verdade que moldara suas vidas. Desde os 10 anos de idade, disse ela, os olhos fixos nos de Evelyn. Eu o fiz fingir. Os rumores de sua fraqueza, sua incapacidade de mudar, foram um escudo que forjei para protegê-lo dos abutres em nossa própria corte, e um teste para aqueles que buscariam seu trono. A respiração de Evelyn engatou. Sua mente disparou, reconfigurando cada momento, cada força silenciosa que ela sentira emanando dele que contradizia tanto o mito. E o teste, continuou Ellen, a voz se tornando mais afiada,
era ver quem o escolheria, não por seu poder ou glória, mas por ele. Quem veria o rei dentro do homem, mesmo quando o mundo visse apenas um fantoche quebrado? Enquanto as palavras pairavam no ar, Júlio sustentou o olhar de Evelyn. Não havia desculpa em seus olhos, apenas uma intensidade profunda e expectante. Então, com um movimento lento e deliberado que falava de poder contido, ele colocou as mãos nos braços de sua cadeira de rodas. Ele se levantou. O movimento não foi a luta trêmula e dolorosa de um inválido. Foi o desenrolar suave e poderoso de um predador. Ele se ergueu à sua altura imponente, sua sombra se estendendo alta contra a parede, ofuscando a cadeira que fora sua gaiola e seu disfarce. A mão de Evelyn voou para a boca, um suspiro preso em sua garganta. O rei estava diante dela, não como um conceito, mas como uma realidade física. Ele era mais alto, mais largo, mais poderosamente construído do que ela poderia imaginar. O homem que fora confinado era uma força da natureza, sua presença agora preenchendo a sala com uma energia alfa que era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Ele deu um único passo em direção a ela. Evelyn, disse ele, a voz a mesma, mas de alguma forma mais rica, liberta da pretensão de fragilidade. O choque foi uma onda, mas quando recuou, deixou para trás não raiva, mas uma clareza deslumbrante. Ela olhou do rei em pé para a rainha resignada, e as peças do quebra-cabeça cruel e brilhante finalmente se encaixaram. Você ficou, murmurou Julius. Uma pergunta e um espanto em seu tom. Você achou que eu ficaria com raiva? Evelyn sussurrou, os olhos marejados de lágrimas, mas um pequeno sorriso conhecedor tocou seus lábios. Você achou que eu fiquei? Porque eu amei um rei aleijado. Ela balançou a cabeça, dando um passo à frente para encontrá-lo, o olhar nunca deixando dele. Eu fiquei porque o homem na cadeira de rodas olhou para mim e viu uma pessoa, não um peão. Ele me ofereceu uma escolha quando eu não tinha nenhuma. Ele valorizou minha mente. Eu me apaixonei por você, Julius. Não por suas pernas, não por seu trono. Por você. O homem que me deu minha liberdade muito antes de ele se levantar daquela cadeira. A confissão proferida após a verdade chocante foi mais vinculativa do que qualquer voto. O ar entre eles crepitava com uma nova intimidade profunda. O último segredo foi revelado, e em vez de afastá-los, teceu-os juntos mais firmemente do que nunca. A rainha Ellen observou, uma única lágrima silenciosa traçando um caminho através de sua compostura severa. Ela construíra uma fortaleza de mentiras para encontrar um filho, uma rainha digna da verdade. E em Evelyn, ela encontrara não apenas uma rainha, mas uma alma gêmea para seu filho. O engano havia acabado. O verdadeiro reinado estava prestes a começar. Os grandes salões fervilhavam com uma tempestade de indignação e preocupação fingida. Os nobres mais poderosos de Maldívia haviam se reunido, suas vozes uma cascata rugidora contra os tetos abobadados. Eles vieram para protestar, para exigir, para forçar uma rainha que eles entendiam a permanecer no poder. "Isso é loucura!" gritou Lord Terren, o rosto corado. "O reino não pode ser entregue a um... Ele não pode liderar. Ele não pode lutar. Seremos o motivo de chacota do reino. Vossa Majestade, você deve reconsiderar." A voz de Lady Isabel cortou a multidão, afiada e estridente. "Essa sentimentalidade será nossa ruína. O rei não é capaz." Eles eram abutres circulando o que acreditavam ser um reino moribundo. Suas palavras carregadas de uma condescendência que eles nutriam há anos. Eles amavam o rei quebrado
e sua noiva trágica, e em sua piedade encontraram seu próprio senso de superioridade. A rainha Ellen permaneceu no estrado, silenciosa e imóvel como uma montanha. Seu rosto uma máscara de pedra fria. Ela deixou a tempestade rugir, deixou que expusessem sua própria traição e dúvida. E então, assim que o alvoroço atingiu seu pico, uma nova presença o silenciou. As enormes portas no final do salão se abriram. Primeiro, os guardas se puseram em atenção, suas lanças batendo no chão de pedra em um estalo unificado e trovejante. Então, um silêncio caiu, tão absoluto que o sussurro de seda contra a pedra era como um rugido. Evelyn entrou primeiro. Ela não caminhou com os passos hesitantes de uma vítima, mas com a confiança graciosa e inabalável de uma rainha. Sua cabeça erguida, seu olhar varrendo os nobres reunidos, sem medo, sem súplica. Ela estava radiante, uma visão em azul real e prata. Seus olhos claros e cheios de um fogo silencioso e inabalável. Ela tomou seu lugar ao lado do trono vazio, uma sentinela silenciosa de força. Mas foi a figura que entrou atrás dela que parou todos os corações na sala. Ele não se arrastou. Ele não mancou. Ele caminhou. O rei Alfa Július cruzou o limiar. E sua passada não era de um homem não acostumado ao movimento. Era a passada predatória poderosa de um alfa nato. Cada passo, ecoando com uma finalidade que abalou os próprios alicerces do salão. Ele se moveu com uma autoridade inata e sem esforço. Seus ombros largos, sua postura ereta. Os rumores, as mentiras, os anos de escárnio evaporaram na pura força aterrorizante de sua presença. Ele não falou. Ele não precisou. Ele caminhou pelo salão, o mar de nobres se abrindo diante dele como trigo antes da foice. Suas mandíbulas caíram, seus olhos saltaram em descrença. O homem que eles chamaram de um tolo senil era um pilar de poder bruto e indomado. Ele subiu ao estrado e se virou para encará-los. Seus olhos âmbar agora brilhando com uma luz que eles nunca tinham visto. Varrendo a multidão, o silêncio era ensurdecedor, espesso de vergonha e terror. Quando ele finalmente falou, sua voz era um rosnado baixo que ressoava nos ossos de cada pessoa presente. Um som de autoridade absoluta e inquestionável. Vocês estavam dizendo que as 5 palavras eram um veredicto. Lord Theron deu um passo cambaleante para trás. O leque de Lady Isabelle caiu no chão. O som explosivamente alto no silêncio. O olhar de Július era um peso físico, prendendo cada nobre onde eles estavam. Por anos, vocês falaram de minha fraqueza. Vocês zombaram de meu trono e amaram minha rainha. Vocês tramaram nas sombras, acreditando que aquele no trono não podia vê-los. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas próprias consciências esmagá-los. Eu vi tudo. Ouvi cada sussurro. Lembro-me de cada esquema. E agora vocês responderão ao seu rei. Não houve protesto nem argumento. A arrogância que havia enchido o salão momentos antes desmoronou em pó, substituída por um medo primal que enfraquecia os joelhos. Um por um, como dominós caindo, os nobres se curvaram. Primeiro os senhores mais altos, depois as damas, até que toda a assembleia estivesse curvada pela cintura, os rostos pressionados contra o chão em um gesto de submissão total e aterrorizada. Evelyn ficou ao lado de Július, a mão encontrando a dele. Ela olhou para as cabeças curvadas, não com triunfo, mas com uma satisfação silenciosa. As pessoas que a amavam agora tremiam diante de seu rei.
A ovelha levada ao matadouro era agora uma rainha ao lado de um lobo. A verdade, uma vez liberada, era um fogo ao vento. Não viajava simplesmente, consumia, transformando a paisagem do reino em seu rastro. Varreu das muralhas do palácio pelos movimentados distritos nobres e até o coração do povo comum que há muito sussurrava suas dúvidas e esperanças. No mercado ensolarado onde Evelyn um dia encontrou consolo, a notícia chegou não como um choque, mas como uma vindicação. O ferreiro, ouvindo o relato de um mensageiro ofegante, soltou um rugido de riso que abafou o clangor de seu martelo. Eu sabia. Ele trovejou para a multidão que aplaudia. Eu disse a todos vocês no momento em que ela entrou na minha forja. Eu vi o aço em sua espinha. Ela nunca foi feita para sombras, apenas para um trono. Canecas foram erguidas não em pena, mas em celebração jubilosa. Sua gentil dama, aquela que lembrava seus nomes e valorizava seus ofícios, era a rainha que vira o verdadeiro rei quando todos os outros estavam cegos. O destino, eles declararam, tinha uma maneira de se escrever, e sua fé parecia recompensada. Na mansão, a notícia chegou em duas correntes separadas, com consequências muito diferentes. Gwen estava no jardim, tentando encontrar paz entre as rosas que seu pai amava, quando um servo, chorando de alegria, correu até ela. Minha senhora, o rei, ele está de pé, ele está inteiro e poderoso, e nossa rainha Evelyn está ao lado dele como sua verdadeira companheira. Por um momento, Gwen não conseguiu processar as palavras. Então o significado a atingiu, e um soluço de alívio puro e inalterado escapou dela. Não era apenas alegria pela vitória de sua irmã. Foi o desmoronamento da última corrente de sua culpa. Ela havia condenado Evelyn a uma jaula, e a deusa da lua havia transformado essa jaula em um trono. O fardo que ela carregava, o medo de que sua traição tivesse condenado Evelyn a uma vida de miséria, evaporou-se na brilhante luz purificadora dessa verdade. Ela está segura, ela é amada, ela é gloriosa. Gwen sussurrou para o céu, suas lágrimas agora de gratidão. Sem hesitar, ela se virou e correu para dentro, chamando sua carruagem. Ela iria ao palácio, não para implorar perdão, mas para celebrar, para ficar ao lado de sua irmã neste novo e brilhante amanhecer. No estudo frio e silencioso, onde Elizabeth passava seus dias cercada pelos fantasmas de sua ambição, a notícia chegou como um prego de morte. Uma criada, sua voz tremendo não de alegria, mas de um respeito temeroso, entregou a mensagem e depois fugiu rapidamente. Elizabeth não gritou. Ela não se moveu. Ela ficou junto à lareira fria, a mão pousada na cornija, e ouviu enquanto o mundo que ela tentara tão impiedosamente esculpir era aniquilado. O rei aleijado era um alfa poderoso. A filha sacrificada era uma rainha amada. Cada movimento calculado, cada gota de sangue de lobo, cada mentira sussurrada não garantiu o futuro de sua filha. Havia orquestrado sua própria ruína completa e catapultado Evelyn para uma glória que Elizabeth nunca poderia ter imaginado. Um som escapou dela então. Não foi uma risada, mas algo quebrado e oco, o eco de uma alma desmoronando sobre si mesma. A ironia era um veneno mais potente do que qualquer um que ela já tivesse administrado. Ela havia trabalhado tanto para diminuir a luz de Evelyn, para escondê-la, e ao fazer isso, ela garantiu que essa luz fosse preservada, imaculada e pura, para brilhar no momento exato em que seria vista por um rei que valorizava a autenticidade acima de tudo. Suas pernas cederam. Ela deslizou para o chão, seu vestido fino espalhando-se ao redor dela, tão indigno quanto seus planos. As paredes da mansão, antes um símbolo de seu controle, pareciam um túmulo. Perdoe-me,
ela sussurrou no silêncio empoeirado, sua voz embargada. O apelo não foi direcionado a nenhuma alma viva, pois ela sabia que estava além do perdão deles. Foi uma oração à deusa da lua que ela havia ignorado tão descaradamente. Foi um pedido de desculpas ao fantasma de seu falecido marido, cujo coração gentil e confiante ela havia traído. E, finalmente, foi um soluço cru e quebrado destinado à filha que ela havia ofendido. Evelyn, perdoe-me. Mas não houve resposta. Houve apenas o peso de sua própria falha monumental. Ela buscou controlar o destino, e no final, o destino se revelou infinitamente mais sábio e infinitamente mais poderoso do que ela. O reino renasceu em luz e verdade, e ela ficou na escuridão, sozinha com o conhecimento esmagador de que cada coisa perversa que ela havia feito apenas serviu para coroar aquela que ela buscou destruir. O trono de Melívia não era mais um assento de poder solitário, mas uma parceria forjada no fogo e selada pela verdade. O rei Július e a rainha Evelyn governavam não como uma figura de proa e sua sombra, mas como duas metades de uma única força imparável. Sua era a força da tempestade, a autoridade inabalável que comandava exércitos e silenciava disputas do conselho. Dela era a força das raízes, a inteligência compassiva que entendia as necessidades do povo, que se lembrava dos nomes dos agricultores e das lutas dos artesãos. Juntos, eles trouxeram o equilíbrio que o reino não conhecia há gerações. O riso não era mais um som raro nos salões do palácio. Era o legado deles ecoando pelas pedras, enquanto governavam com um respeito mútuo que se aprofundava a cada dia. O povo, que antes sussurrava seu nome com pena, agora aplaudia a rainha Evelyn com um fervor que abalava os próprios alicerces da cidade. Eles adoravam a rainha que um dia andou entre eles em segredo, que entendia o peso de uma colheita e o calor de uma forja. Seu passado, antes fonte de vergonha, manipulado por Elizabeth, era agora um distintivo de honra, um testemunho de seu caráter. Ela era uma deles, e era sua rainha. Gwen, liberta da gaiola dourada feita por sua mãe, tornou-se uma presença constante e bem-vinda na corte. O vínculo entre as irmãs, embora carregasse as cicatrizes da traição, era mais forte por ter sido testado. Não havia mais segredos, não havia mais meias-verdades. Gwen dedicou-se não apenas a ser uma irmã, mas a se tornar o apoio leal e firme que Evelyn sempre mereceu. Suas conversas eram novamente cheias de provocações e confidências compartilhadas. Mas agora, com uma maturidade conquistada a duras penas e uma gratidão por sua segunda chance, e de maneira discreta, Elizabeth viveu seus dias em um exílio autoimposto. A mulher astuta e ambiciosa se foi, substituída por uma figura humilhada e solitária. Ela não recebia visitantes, não oferecia opiniões. O mundo seguiu em frente sem ela, e ela ficou com uma companhia silenciosa e ecoante de seus arrependimentos, um monumento permanente ao custo da traição. Mas o coração do reino, seu verdadeiro símbolo, não foi encontrado no trono, mas nos jardins reais, sob a luz prateada e cheia da lua. Lá, cercados por jasmim noturno, cujo perfume pairava pesado no ar quente, Július e Evelyn caminhavam, seus dedos entrelaçados. Eles pararam sob uma antiga árvore espalhada, seus galhos formando uma renda contra o céu estrelado. Nenhum guarda os seguia. Nenhum espião os observava. Havia apenas o sussurro do vento e o ritmo de sua respiração compartilhada. Július se virou para ela, seus olhos âmbar suaves sob o luar. Ele afastou uma mecha de cabelo de sua bochecha, seu toque tão reverente quanto havia sido no dia em que ele primeiro se apresentou a ela. Tudo isso, ele murmurou, seu olhar varrendo o palácio, os jardins,
o reino adormecido pacificamente além. Começou com uma escolha que você fez em um salão cheio de mentirosos. Você olhou para um rei oferecido a você como punição e viu um homem que valia a pena ficar. Evelyn sorriu. Um sorriso verdadeiro e desimpedido que alcançou as profundezas de seus olhos. E você? Ela respondeu, sua voz um suave contraponto à noite. Olhou para uma garota oferecida a você como sacrifício e viu uma rainha que valia a pena libertar. Ele se aproximou, e seus lábios se encontraram em um beijo que era tanto uma promessa quanto uma memória. Ele continha o fantasma de seu primeiro beijo hesitante, nascido de uma confissão chorosa, mas agora floresceu com a certeza plena e profunda de um amor que havia sido testado pela decepção e temperado pela verdade. Foi um beijo que falou de uma história que começou não com dever, mas com escolha. Uma única decisão corajosa diante do desespero que floresceu em um amor tão radiante. Nem o destino, nem as mais sombrias decepções poderiam jamais extinguir. Aqui, sob a luz plena da lua e de seu amor, eles eram simplesmente Julius e Evelyn, ligados não por um trono, mas pela ameaça inquebrável dos corações que haviam dado livremente um ao outro. Obrigado por ouvir. Se você gostou desta história, não hesite em deixar um comentário. Adoro ouvir seus pensamentos. Você pode notar que fizemos algumas pequenas alterações em nossa voz devido a algumas situações fora de nosso controle. Então, me diga o que você acha disso. Um grande bem-vindo a todos os nossos novos membros. Estamos muito animados por tê-los aqui. Não se esqueça de conferir algumas de nossas outras histórias na playlist. O link está nos comentários. Até que tragamos outra história para você. Tchau por enquanto. Obrigado por assistir até o final desse vídeo. Eu realmente valorizo cada segundo que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando para alcançar o nosso primeiro grande objetivo, 1000 inscritos. Se as histórias que compartilho tocaram vocês, rote que seja um pouco, por favor, apoiem o canal clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição representa uma enorme motivação para que eu continue escrevendo, criando e trazendo mais conteúdos e histórias significativas para vocês. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.